Fala pessoal, estamos aqui de novo aqui para a continuação do projeto de migração de dados aqui no Delphi, no banco de dados Firebird com o banco de dados em Axis. A gente vai fazer a migração de uma tabela aqui de cidades do Axis para o Firebird, usando o ADO Connection aqui no Axis, né, da paleta aqui do DBGO, e estamos usando lá no FireDAC o FD Connection para fazer a conexão do Firebird. Quem não pegou a primeira parte desse projeto, eu vou deixar o link no começo do vídeo. E a gente vai começar a fazer a codificação, beleza? Vou só aumentar um pouquinho o form para colocar um botão aqui embaixo para fazer a codificação aqui, ó. Vou colocar um T-button, colocar um botão. Vou só dar o caption dele aqui, migrar. Agora a gente vai começar a fazer a codificação. Primeira coisa, eu tenho que vir aqui, ó, clicar com o botão direito em cima da query do Axis e vir em Fields Editor, clicar com o botão direito, de novo aqui em cima do Fields Editor e colocar adicionar todos os campos aqui, ó, adicionar all fields. Ele vai adicionar aqui no Fields Editor todos os campos da tabela do Axis. Aqui na query do Firebird é a mesma coisa, Fields Editor. Aqui já está até adicionado, mas você vem aqui, ó, adiciona, eu vou até dar um select all aqui e deletar, ó. Eu venho aqui, adicionar all, add all fields, beleza? Desse aqui, ó, é o seguinte, aqui o campo nome aqui do Axis, ele vai ser incluído aqui no nome do Firebird. Só que no Firebird, ele tem um ID cidade, que é um campo auto-incremento. Então, a cada dado gravado, ele vai aumentar um número no ID. Aqui, pessoal, no campo ID cidade, que é um campo auto-incremento, eu tenho que clicar em cima da query do Firebird aqui, da query da table FB cidades, vindo aqui na propriedades Flat Options. Por padrão, todas as queries quando vem aqui no Delphi, no FD Query aqui, essa propriedade aqui dela aqui, ó, Record Count Mod, ela vem como visible. Visible ela só vai mostrar para mim sim os 50 primeiros dados da tabela. Se eu quiser mostrar todos os dados, eu tenho que colocar aqui, ó, CM total. E quando listar aqui no dbGrid, vai listar todos os campos da tabela. E para salvar o ID cidade, que é automaticamente as numerações sequenciais, eu clico em cima da query, vou lá em Update Options, venho aqui, ó, no Generator e seleciono o Generator que foi criado lá no IB Expert, lá na hora da criação do banco. O Key Fields, vou selecionar o ID cidades e vou colocar ele para o lado. E vou dar um OK. Agora, toda vez que eu gravar um novo dado, o ID cidade, que ele vai ser incrementado um número inteiro para cada dado salvo. Agora eu vou começar a codificação, vou dar um duplo clique assim aqui em cima do botão migrar. A gente vai fazer o seguinte, ó, para fazer essa migração de dados, para pegar todos os nomes, para poder jogar para a tabela, eu vou apertar o F12 na tela para poder voltar para outro campo. Então é assim, ó, ele vai pegar essa primeira linha aqui da tabela do Axis, vai abrir um novo registro aqui no Firebird, vai pegar os dados do Axis, vai jogar no Firebird, vou dar um post, vou salvar, vou dar um next na tabela do Axis para vir para o próximo campo, vou fazer a mesma coisa, vou abrir de novo aqui um novo registro, vou colocar os dados, vou salvar, vou dar um next para ir para o próximo campo no Axis. Essa vai ser a nossa codificação. Daí no final, quando a tabela estiver no fim aqui do Axis, ele vai parar de fazer a estrutura de repetição. Vamos lá. Para fazer essa estrutura de repetição, tem dois modos de fazer. Tem com while e tem com if. Geralmente eu faço com if. Ó. É assim, ó. Primeiro eu posiciono a tabela, só pegar o nome dela aqui, ó.
tabela Axis Cidades. Vou posicionar ela no primeiro registro. Tabela Axis, ponto, first. Posiciono ela no primeiro registro da tabela. Depois eu vou fazer o seguinte, ó, if a tabela Axis if not, se a tabela Axis não tiver no fim, então eu vou começar agora, repeat. Por padrão, o Delphi já dá um útil, que é a terminação da estrutura de repetição no Delphi. Então ele vai repetir até .eof, até a tabela cidade estiver no fim. Quando estiver no fim, ela vai parar. Aqui, ó, entre o repeat e o until, ele vai ser, você vai colocar todos os dados da codificação aqui. Então, por exemplo, você quer varrer uma tabela. Essa é a codificação para varrer uma tabela. Aqui no meio, aqui assim, ó, vão ser os códigos que você vai colocar enquanto estiver rodando a tabela, do primeiro até o último item dela. Beleza? Então é assim, ó. Se a tabela não estiver no fim, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou ter que dar um table, pegar só o nome da tabela aqui do Firebird. Table cidades ponto append. O append é para abrir um novo registro. Então, tipo assim, a tabela está em modo de abertura de registro. Agora eu posso salvar novos registros na tabela. Depois, a tabela cidades nome ponto value. Vocês notem aqui, ó, quando é uma procedure de migração de dados, ou uma codificação de migração de dados, você tem que estar atento qual é o tipo de campo que você está migrando. Por exemplo, a hora que eu dou um value, ele mostra aqui para mim, ó, que o campo nome na tabela cidades ele é uma ANSI string. Então, na hora de pegar a tabela nome no Axis, eu tenho que importar o mesmo tipo de valor, mesmo tipo de campo, porque senão ele não salva, ele dá um erro de incompatibilidade de valores, beleza? Vou dar um 2 pontos igual, né, que é tabela fb cidades nome ponto value vai receber a tabela axis cidades nome ponto value. Você notem que aqui, ó, ela é string. E lá no FB Cidades ele é ANSI string. Mas string, ANSI string, ele não tem problema, entendeu? Mas você pode colocar, se você quiser colocar aqui, ó, você pode colocar como se fosse ponto as ANSI string, que seria como se fosse como ANSI string. Ela vai pegar do mesmo jeito. Dou um ponto e vírgula. Como é só esse campo, esse é o final da estrutura da cópia de dados de uma tabela para outra. Só que agora eu tenho que salvar essa tabela, ou abrir ela aqui, ó, um novo registro, e agora eu vou dar um post, eu vou salvar ela. Então eu abri a tabela para incluir registro, incluí os registros que eu queria, e agora eu vou salvar ela. Depois de salvar, lembra que eu falei que eu tenho que posicionar no próximo registro da tabela Axis? Eu copio aqui o nome da tabela e vou dar um next dela. E não dou um ponto e vírgula, beleza? Para ficar em estrutura de repetição. Só aqui embaixo no next. Então vai ficar o seguinte, ó. Eu vou posicionar a tabela Axis no primeiro registro. Eu vou codificar. Se a tabela Axis não tiver no último registro, então vai começar a estrutura de repetição. Vou abrir a tabela do Firebird para incluir um novo registro. Vou incluir o valor do nome na tabela do Firebird, o valor do nome na tabela Axis. Depois, vou salvar a tabela do Firebird. Vou posicionar a tabela do Axis no próximo registro.
beleza? Até que seja no último registro. Essa aqui vai ser a estrutura de repetição, beleza? Se eu quiser, eu posso colocar aqui uma instrução embaixo, aqui, ó, um show message. Migração concluída com sucesso. Fecho aspas. Então, enquanto estiver fazendo a estrutura de repetição, ela vai estar copiando os dados de uma tabela para outra. Daí, quando acabar, quando chegar no fim da tabela do Axis, ele vai me mandar uma mensagem que a migração foi concluída com sucesso. Esse aqui é uma estrutura basiquinha, só que é o seguinte, existem bancos de dados quando você vai migrar, por exemplo, de Firebird para Firebird, por exemplo, você vai migrar de uma empresa para outra, que os bancos de dados são diferentes, os tipos de campos. Eu fiz uma migração de dados onde eu estou trabalhando agora, mudaram o sistema, os dois são em Firebird, mas mudaram um sistema para o outro. Daí na tabela principal, que era do nome dos clientes lá, por exemplo, a cor de cabelo numa tabela, ele salvava como texto. Por exemplo, cor de cabelo preto, cor de cabelo loiro, cor de cabelo castanho. E na outra tabela, no Firebird, ele salvava como ID, porque tinha uma tabela específica nesse outro banco de dados, que as tabelas, por exemplo, a ID 1 era equivalente à cor do cabelo preto, a ID 2, tabela equivalente à cor loira, e assim por diante. Daí, quando for assim, eu tenho que pesquisar, fazer um estudo dos dois bancos de dados para ver qual o tipo de dados que eu vou ter que salvar para na hora da migração. E ao mesmo acontece, por exemplo, quando é um campo texto para um campo inteiro, né, que é um campo numérico, que é um campo ID lá, eu tenho que criar arrays, daí para transformar o campo texto em um campo numérico. Mas nas próximas aulas eu coloco como é que foi feito e como tem que ser feito, beleza? Eu vou dar aqui um salvar aqui para salvar esse projetinho. Aqui, pessoal, tem mais uma alteração que tem que fazer aqui também na query da cidades. É o seguinte, aqui na propriedade Update Options, eu tenho que dar o Auto Commit Updates, e aqui no Fast Updates eu tenho que deixar ele ativado, beleza? Para poder fazer os updates automaticamente, sem precisar fazer nenhum outro tipo de comando. Eu vou rodar ela aqui agora, vou dar um debug, migrar. Ó, pode ver que ele copiou todos os dados da tabela do Axis para a tabela aqui do Firebird. Eu vou fechar de novo e vou abrir. Ó. Vocês vão notar aqui, ó, que todas as numerações do ID foram criadas. Ó. Aqui, ó. Foram criadas todas as numerações de ID. Ó. Beleza, pessoal? Esse daqui foi só um basiquinho da migração de dados, como é que funciona. Na próxima aula eu vou explicar sobre as arrays na hora de migração. Beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima. Curta aí, compartilhe, ative o sininho e vamos nessa.